ouvindo? Tá todo mundo aí me ouvindo? Eu tive que aqui improvisar um estúdio, mas eu vou ter que ainda... Vou pedir um minuto aqui para vocês, só para dar uma ajeitadinha aqui no... Som tá ok, né? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, bom dia. Ô, seus preguiçosos, vamos acordar 11 pessoas só na sala de aula. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pessoal, me deem um minuto, tá? Que eu tive que mudar de lugar. Eu vou abrir aqui, só um segundo. Me deem um minutinho, tá? Fiquem aí, me deem um minuto, que eu tenho que ver aqui a questão da luz, tá? Gente, tá ok aí pra vocês? Não tô aparecendo, né? Bia, me dá as coordenadas aí, como é que tá a tela pra vocês.
boa, tá tudo ok, tá. Tá, é que eu tive que trocar de lugar, tá, gente? Então, improvisei aqui alguma coisa. Era só minha preocupação aqui, enquadramento. Mas acho que se tá rolando, tá ok. Isso aqui, vamos lá. Vamos lá. Então tá dando pra ouvir e ver numa boa. Tá. Vamos lá. Gente, bom dia então para todo mundo. Tá? Mais uma semaninha aí de trabalho. Tá? Eu tive que montar, improvisar ampliar aqui e aí hoje que eu estou utilizando dessa forma pela primeira vez. Tá? Então nós vamos dar início espelhado. Tá, então peraí. Melhorou? Agora deu? Tá. Então, eu só estou tentando arrumar isso aqui, ó, mas essa minha câmera aqui, ela não tá o bicho. Aí. Então tá. Tá, e não tá dando reflexo, não tá luz dando reflexo ali para vocês? Tá, ok. Vamos lá. Gente, o que nós vimos ali? Nós terminamos na semana passada, nós terminamos ali a parte, né? O IDH, isso, e aí hoje nós iríamos iniciar a urbanização, o processo de urbanização. Eu só não... Nós chegamos a iniciar alguma coisa de urbanização? Acho que não, né? Acho que nós não chegamos a iniciar a urbanização. Deixa eu ver aqui uma coisa. Passar para cá. Aí. Ok. Processo de urbanização. Tá. Então, qual é a ideia? Tá? Nós trabalharmos o processo de urbanização e mais também a urbanização brasileira. Então, a gente vai dividir provavelmente ali em dois blocos. Urbanização e depois a urbanização brasileira. Tá? Eu não sei porquê, mas eu estou incomodado. Se vocês não estão incomodados, eu estou, não sei, alguma coisa não está legal de enquadramento, tá? Mas vamos lá, tá? Sei lá, a impressão que eu tinha que antes estava melhor, né? Quando eu estava utilizando outro esquema. Mas tudo bem, tá? Vocês não estão incomodados, então eu estou bem, mas eu estou bem incomodado aqui com essa configuração, não sei porquê, né? Mas tudo bem, ninguém ali reclamou, tá? Gente, processo de urbanização, tá? Eu só queria ver se... deixa eu pegar aqui minha anotação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Composição tá, IDH, urbanização. Isso, nós iríamos começar a urbanização brasileira, né? É isso, né? Tá. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de urbanização, a gente tem que tomar aqui alguns cuidados, tá? Como, por exemplo, a urbanização ela não segue um padrão global. Nós não temos a urbanização igual no mundo inteiro. São processos diferentes. Vou dar um exemplo, tá? O Brasil, aqui no Brasil, a gente considera uma cidade quando ela já tem uma sede administrativa, né? Quando ela tem uma sede ali política, uma representação jurídica. Então, quando a gente tem ali no Brasil, né, uma cidade, ela pode ter 4 mil habitantes, mas se ela tem ali uma sede política, administrativa, jurídica, ela é considerada uma cidade. Já no mundo,
né, eles já consideram uma cidade, um local onde tem ali 20 mil habitantes, né, ou mais. Né? A partir de 20 mil habitantes, eles vão considerar uma cidade. Isso no mundo. Então é um processo diferente, tá? Quando a gente pensa em cidade. No mundo, um lugar a partir de 20 mil habitantes é uma cidade. No Brasil pode ter 4 mil habitantes, pode ter 5 mil habitantes, mas desde que tenha ali, né, uma sede, uma representação política administrativa, isso no Brasil. Tá? Perfeito. E quando a gente pensa no processo de urbanização, nós temos ali, ó, o conjunto dos trabalhos necessários para dotar uma área de infraestrutura. Mas que área é essa de infraestrutura, né, para dotar, né? Que tipo de infraestrutura? Bom, nós precisamos de iluminação, nós precisamos de pavimentação, saneamento, água, esgoto. Isso é um conjunto de infraestrutura. Transporte, tá? A coleta de lixo, a habitação, então um conjunto de infraestrutura mínimo que uma cidade precisa ter. Então, o conjunto dos trabalhos necessários para adotar uma área de infraestrutura. E transporte é muito importante, né? A gente tem observado muito em questões, né, falando de transporte, né, falando de mobilidade. Então, nós temos algumas coisas básicas ali que eu vou trazer para vocês, tá? Então, em muitos países acima de 20 mil habitantes, no Brasil, sendo ali uma sede política administrativa, uma área jurídica, a gente vai considerar uma cidade, perfeito? Tá? Gente, qualquer coisa, vocês prendem o grito ali enquanto a questão da luz, enquanto a questão da iluminação, tá? Então, eu vou trazendo aqui aos pouquinhos para vocês. Quando a gente fala em cidade, gente, toda cidade é uma forma de organização complexa, tá? Toda cidade é uma forma de organização complexa, ela é fruto do trabalho humano, quando a gente pensa em cidade, fruto do trabalho humano. Né? A cidade ela é extremamente dinâmica, dinâmica, em constante mudança, quando a gente pensa nessa cidade, em constante mudança, sempre em transformação. Ela é um produto histórico, ela é um produto cultural também, né? Ela vai sofrer influências. Então, quando a gente pensa ali, uma cidade, né, com colonização alemã, ela tem um resultado, ela é materializada de uma forma diferente de uma cidade italiana. Então, quando a gente pensa numa cidade italiana, ela vai sofrer uma influência, ela vai ter ali um resultado, uma materialização daquela cultura, daquela tradição. Tá? Então a cidade é um produto histórico, geográfico, em constante mudança, em constante dinamismo, essa cidade. Tá? Além de ter uma infraestrutura administrativa, cultural, tecnológica. Então vamos pegar aqui as cidades da Serra Gaúcha. Né? Muitas ali com uma influência, uma colonização italiana. Nós temos um aspecto cultural que é representado na forma, que é representado na arquitetura, quando a gente pensa nessa cidade, né? Na forma e na arquitetura. Perfeito? Então, quando a gente pensa nisso, a gente deve considerar a arquitetura, a gente deve considerar o produto histórico dessa cidade. Tá? Então, um produto histórico, geográfico, em constante dinamismo, espaço, sempre em construção. Perfeito? Ah, não se assustem aqui com o texto, tá? Não se assustem com o texto. Eu prefiro fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, mas daí deixa que eu trago aqui para vocês, tá? A única parte, duas partes aqui que estão com texto mais longo, mas é um material ali que depois fica disponível para vocês. Então, quando a gente fala de urbanização, gente, como eu disse lá no início, não existe uma urbanização global, tá? Não existe uma urbanização global. A gente tem diferentes formas, né? No espaço, de acordo com a arquitetura, de acordo com poder aquisitivo, de acordo com renda. Não existe, tá? Então, quando a gente pensa assim na urbanização, ela, né, não corresponde a um padrão, um modelo internacional, ok? O que nós precisamos ficar atentos, tá? Quando a gente fala de urbanização, é que nós temos dois processos para o desenvolvimento de uma cidade, né? Nós temos a cidade, a chamada cidade, né, formal, e quando a gente fala dessa cidade formal, né, a criação da cidade é dirigida em maior ou menor medida por um planejamento político,
nessa cidade formal, então ela, né, desenvolvida em maior ou menor medida por um planejamento político, com com um corpo técnico, com um conjunto técnico, no caso por arquitetos, por engenheiros, por empresários, né, que são os investidores, a construção civil. Então, quando a gente pensa nessa cidade formal, ela recebe o capital, ela recebe dinheiro, né? Então ela tem planejamento, ela tem desenvolvimento nessa cidade. Então, ela é desenvolvida de forma mais planejada, de forma mais organizada, essa cidade formal, com um corpo técnico, né? Com um corpo administrativo. E aí, quando eu falo de corpo técnico, eu estou falando de arquitetos, eu estou falando de engenheiros. Perfeito? Tá? Então, a gente tem um planejamento urbano, a gente tem uma organização, a gente tem uma estruturação nesse tipo de cidade. Tá? Agora, quando a gente fala de uma cidade informal, essa cidade informal, ela não se submete ao planejamento urbano. E ela é desenvolvida pelas próprias pessoas, isso é, pelos próprios moradores nessa cidade informal. Tá? Ela não submete ao planejamento urbano, ela é desenvolvida pelos próprios moradores, eles mesmos vão organizar essa sua cidade, esse espaço. Só que daí nós estamos falando de periferias, né? Nós estamos falando de um processo de favelização, essas periferias, onde aqui a questão do mercado informal, mas eu não estou falando do mercado informal, como nós estamos às vezes acostumados a observar no centro de uma cidade, por exemplo. Mas eu estou falando de uma economia subterrânea, né? E quando eu falo de economia subterrânea, é esse mercado informal, onde o mercadinho lá ele não tem alvará, ele não tem um fornecimento de energia legalizado, ele não tem fornecimento de água legalizado, isto é tudo clandestino. Perfeito? Mas movimenta uma economia, por isso que é chamado de economia subterrânea. Tá? Então, nessa cidade informal, tá? Geralmente os terrenos de propriedades alheias são ocupados, né? E essa cidade é desenvolvida pelas próprias pessoas. Perfeito? Aí nós estamos falando, sim, tá? Das periferias, da favelização. Ok? Então, dois processos. Cidade formal, mais organizada, planejamento urbano, corpo técnico. Perfeito? Dinheiro sendo investido, sendo depositados ali. Na cidade informal, ela é desenvolvida pelas próprias pessoas. Tá? Desenvolvida pelas próprias pessoas. Então tem que ficar atento a isso na cidade informal. Tá? Agora, gente, ainda trago para vocês a questão aqui da Carta de Atenas. Então, né, o que foi essa Carta de Atenas de 1933? Então, a Carta de Atenas, nós estamos falando de um corpo técnico, um grupo de arquitetos e engenheiros, né, que se encontraram, na verdade, realizaram várias reuniões ali em 1933. Então, um encontro de vários técnicos, né, tanto arquitetos e engenheiros, para eles discutirem a formação e o crescimento da cidade. Porque a cidade estava se desenvolvendo de uma forma muito acelerada, né? Por que ela estava se desenvolvendo de uma forma muito acelerada? Pelo desenvolvimento tanto, né, do transporte e também pelo processo de mecanização, mais o desenvolvimento do transporte. Então a cidade estava crescendo de forma muito rápida, crescendo de forma muito acelerada, pela mecanização e pelo transporte. Então a ideia desse corpo técnico era discutir esse crescimento. Então, nós estamos falando de vários encontros ali para discutirem o crescimento e desenvolvimento, tanto do sistema de transporte e da intensa mecanização, o que eles iriam fazer com essa cidade. E aí, esse grupo, esse corpo técnico, gente, tá? Eles analisaram, esses especialistas, cerca de 33 cidades, tá? De diferentes latitudes e climas do mundo para tentar, né, perceber esse crescimento. Então, a Carta de Atenas estava discutindo esse crescimento dessas cidades, essa expansão urbana dessas cidades. Tá? Então, trazendo ali diferentes cidades, diferentes, né, latitudes e climas do mundo, como a forma de responder os problemas causados pelo rápido crescimento dos centros urbanos, tá? Devido à mecanização e às mudanças no sistema de transporte.
Tá? Então, essa foi a análise. Só que um detalhe, né? Eles tomaram como principal aspecto, né? Eles tomaram 4 aspectos aqui dessas cidades que era importante eles analisarem, né? Que era a habitação, sim, o processo de habitação, a moradia, né? O trabalho, né? O trabalho, o lazer e a circulação. Então eles tomaram como base, como fundamento, assim, né, vital para a cidade, eles tomaram essas questões: a habitação, o trabalho, além do trabalho, né, a circulação e o lazer. E aí eu lembro da música Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte também, né? Tá? Então, do aspecto que eles analisaram, né? E, no mais, né, que o indivíduo deveria, né, ter acesso ao bem-estar e à beleza dessa cidade, ok? Aí, em 1998, o que aconteceu em 1998? Tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para ver se vocês não estão me chamando, o computador está aqui do lado, tá? Então, qualquer coisa aí, acione. Tá? Em 1998, né, foi apresentada a redação uma nova Carta de Atenas, em 1998. O que foi isso, né? Foi, na verdade, uma atualização. E aí, nesta atualização, gente, eles chegaram ali à seguinte conclusão, que o homem, né, o cidadão, ele deveria ser o principal ator, né, em termos de tomadas de decisões, né, do funcionamento dessas cidades. Então, o papel principal, né, deveria caber ao cidadão na hora de tomar decisões organizativas. Então, o cidadão deve ser o responsável, né, porque ele, né, tem o conhecimento da cidade, do funcionamento dessa cidade. Então, o papel principal ao cidadão na hora de tomar decisões organizativas. Então, a Carta de Atenas de 1998 foi uma atualização. Tá? Então, o cidadão deveria tomar essa decisão principal. Ok? Então, a Carta de Atenas. Gente, essa ideia é só para a gente conhecer como é que funciona uma cidade, né? Para a gente pensar que existe, sim, um pensamento em termos de organização, em termos de funcionalidade. Depois vocês vão ver isso fazendo os links com vocês, tá? Aí trago agora para vocês aqui a questão do sítio urbano. O sítio urbano é onde a cidade nasceu, onde ela está assentada, tá? Quando a gente pensa ali em sítio urbano. Então, o sítio urbano é onde a cidade nasceu, onde ela está assentada, né? Seria assim o terreno dessa cidade. Como é que é o terreno? Como é que é a topografia? É plano? É uma planície? Como é que é esse terreno quando a gente pensa em sítio urbano, onde a cidade está assentada? Tá? Então é o local onde ocorre a urbanização, é a topografia. E aí a gente observa aqui diferentes tipos de topografia, como por exemplo um terreno de planície, que é o caso de Manaus, tá? Um terreno ali de planalto, que é o caso de Brasília. E a gente observa aqui um terreno de montanha, e aí uma cidade de montanha não tem como você estabelecer uma ciclovia, então a gente tem em consideração também o terreno, tá? É muito importante isso, levar em consideração o terreno, tá? Então, aqui uma cidade montanhosa, tanto é que eles não utilizam ciclovias, eles utilizam teleféricos, quando a gente pensa aqui na questão, tá, de La Paz. Já vi onde é que está incomodando. Eu sou todo perfeccionista, quero deixar o melhor modelo aí para vocês. Ainda vai melhorar, alguma coisa que eu vou fazer ainda para dar uma melhorada nisso aqui, tá? Com iluminação, enfim, a gente vai dar um jeitinho aqui depois. Aí, ó. Olha lá, viu? Falei que eu vou dando uma melhorada. A gente vai dando uma melhoradinha, tá? Então, aqui La Paz. E Acrópole, quando a cidade cresce, quando a cidade é desenvolvida, no caso, no ponto mais alto, né? Isso tem muito a ver com a questão de estratégia, né? Defesa. Cidades que historicamente né, sofreram alguma interferência, alguma tentativa de invasão, então ela cresce na parte mais alta, né? Como aqui Atenas, Acrópole, lindo, meu sonho, tenho muita vontade de conhecer essa cidade.
Tá? Então, desenvolvida na parte mais alta como um pensamento, como estratégia de defesa, ok? Então, Atenas, tá? Então, vamos indo lá, vamos seguindo o baile. Agora, olha só, gente, quando nós pensamos aqui na ideia do plano diretor, tá? O que seria o plano diretor municipal, né? A ideia do plano diretor municipal. Então, quando a gente pensa no plano diretor, nós estamos falando de um conjunto de regras, tá? Então, plano diretor, ele é um conjunto de regras, tá? Então, plano diretor municipal, um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo. Então, um conjunto de regras. Eu não posso, por exemplo, colocar uma banquinha, né, numa avenida, simplesmente começar a desenvolver um comércio sem uma autorização. Eu não posso cortar por conta própria uma árvore, mesmo que exista um risco ali dela cair. Tá? Eu tenho que pedir uma autorização. Então, esse plano diretor, ele é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo, né? Desenvolver esse processo de ocupação do solo. E claro, vai tomar como base, né, interesses coletivos e difusos, aí envolvendo a preservação da natureza, a preservação da memória, tá? A preservação da natureza e também a preservação da memória quando a gente fala ali num plano diretor. Aí eu trago aqui o plano diretor de Porto Alegre e trouxe para vocês aqui, né, dois artigos, né? Artigo aqui primeiro, né, segundo parágrafo, que envolve a promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão social. Olha só, está no plano diretor de Porto Alegre, né? Reduzindo as desigualdades e a exclusão social. Plano diretor de Porto Alegre. Assim como no plano diretor de Porto Alegre, nós vamos ter aqui no artigo 6º, primeiro, a prioridade ao transporte coletivo, né, e os pedestres e as bicicletas. Plano diretor de Porto Alegre. Parte está lá. Tá? Então isso é bem importante aqui para vocês terem uma ideia do plano diretor de Porto Alegre. Então, plano diretor municipal, um mecanismo legal, tá, que visa orientar a ocupação do solo. Tá? Então, aqui é interessante observar a mudança, né, do centro histórico de Porto Alegre, né, pegando ali o mercado público, né, as construções ainda eram todas horizontais, né, as construções todas horizontais, e aí depois a gente começa a observar um processo de verticalização do espaço, né, um processo de verticalização do espaço, é bem interessante, né, e claro, essa transformação espacial. Tá? Aqui a gente tem do plano diretor, né, de Paris. E aí, olha só, nesse plano diretor de Paris, aqui, gente, o que nós temos? Ó? Nós temos uma ideia de um padrão arquitetônico, uma voltei. Todo mundo aqui aí? Voltou. Eu voltei. Como é que tem aquela música, né? Eu não lembro de quem é aquela música. Um drama. Voltei. Voltou. Câmera não. Roberto Carlos. Isso. Sua câmera, o áudio tá ok ali, gente. Sem câmera. Dá uma olhadinha aí. Pra mim aqui tá aparecendo a câmera. Áudio, câmera. Dê uma olhada aí, por favor, meu povo, meus queridos. Só me deem um minutinho, tá? Só pro pessoal se achar aí. Tudo ok aí?
tá? Ju, tudo ok? A Bia, vê se deu certo aí. Bia. Deu? Voltou? Tudo certo? Tá. Então, deixa eu ver uma coisa. Tá. Na verdade, tá, voltou, todo mundo voltou. Ok, beleza. Tá, a gente estava vendo essa parte aqui da questão do planejamento e da questão do plano diretor que envolve uma cidade de planície, tá? Então todo mundo voltou ali, beleza. Plano diretor que envolve uma cidade de planície. Então, deixa eu voltar lá para o meu mouse aqui dentro. Plano diretor que envolve uma cidade de planície. Então, olha só, gente. Aqui trago então a parte de toda de planície. Só que olha só o detalhe, né? A gente tem uma transformação lá no fundo, né? A gente tem uma enorme transformação. Então tem uma parte de Paris ali, tá? Tem uma parte de Paris que vai ser transformada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali a preservação da memória, e vocês estão vendo ali tudo plano, né? Todo um padrão arquitetônico e essa preservação da memória, o que a gente observa? Tem uma parte que foi transformada, uma parte dela que foi transformada. E aí é interessante, porque, claro, por que ela foi transformada? Por que modificaram aquela memória? Provavelmente muito dinheiro, tá? Muito capital, que acabou transformando ali toda essa parte. Muito dinheiro, muito capital. Então, eis a transformação dessa parte aqui de Paris. É triste, né, na verdade, né? Porque a gente observa ali a memória de uma cidade sendo preservada, mas tem um bairro ali que foi completamente transformado, tá? Tem um bairro que foi completamente transformado, ok? Então, esse é o primeiro bloco que a gente tem. Aí a gente vai ver ali os conceitos agora do processo de urbanização, tá? Conceitos do processo de urbanização. Deixa eu ver aqui. Conceitos aqui do processo de urbanização. Ah, beleza. Tá. Ok. Tá. Aqui. Conceitos. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só, gente. Quando a gente fala de conceitos do processo de urbanização, depois só me avisem a hora que a gente for fazer a quebrinha, tá? Nosso horário ali para fazer um intervalinho, né? Às 9 horas aí, por isso que eu estou cuidando aqui o horário, tá? Quando a gente pensa ali em conceitos de processo de urbanização, a gente tem aqui várias questões, até inclusive para a gente aplicar no desenvolvimento urbano. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa função da cidade, o que seria uma função da cidade? Tá? Quando a gente pensa em Rio Grande, qual seria a função de Rio Grande? Quando a gente pensa, no caso, no Rio de Janeiro, qual a função do Rio de Janeiro? Né? Quando a gente pensa, né, em Brasília, qual a função de Brasília? Quando a gente pensa em Cubatão, São Paulo, qual a função? Jerusalém, na Palestina, qual a função? Então, quando a gente pensa em função da cidade, é a atividade principal que ela desenvolve, tá? É a atividade principal, mas não significa dizer que seja a única, exclusiva atividade. Então, a Brasília tem uma função administrativa, Cubatão tem uma função industrial, tá? Rio de Janeiro pode ter ali uma função turística, Veneza tem uma função turística, uma função histórica,
Quando a gente pensa Rio Grande tem uma função portuária, assim como Santos em São Paulo tem uma função portuária, assim como Roterdã na Holanda tem uma função portuária. Então, função da cidade é a atividade principal que ela exerce, mas não significa dizer que seja a única e exclusiva atividade. Tá? Então, além de Brasília, a gente tem Washington, Canberra na Austrália, Ottawa no Canadá, com funções administrativas. Tá? Religiosa, Fátima em Portugal, Meca na Arábia Saudita, Aparecida, com funções administrativas. Industrial, né? Pittsburgh nos Estados Unidos, Manchester no Reino Unido. Então, são as funções principais que cada cidade exerce, tá? Função principal, perfeito? Tá? E depois nós vamos ter cidades múltiplas. Quando eu falo de cidades múltiplas, eu estou falando de cidades com mais de uma função. Voltei, peraí que travou aqui. Voltou, né? Deu uma travadinha aqui. Gente, só um segundo que eu vou ter que fazer um esquema aqui, botar no modo avião para não ficar interrompendo a nossa aula. Ok? Tudo certo? Tá? Eu te botei no modo avião porque daí quando toca o telefone ele interrompe a nossa aula ali. Tá? Então, ok? Tudo certo, tá? Obrigado pelo retorno aí. Tá? Eu tô enchendo o saco de vocês hoje. Né? Já comecei todo desconfigurado aqui porque eu mudei de cenário, enfim. Tá? Mas desculpa aí, gente. Tá? Então, olha só. Tá? Então, vamos lá. Função histórica, trago o exemplo aqui né, de Veneza, na função histórica, Paris também com a função turística, Roma com a função histórica, Vaticano com a função religiosa. Tá? Vaticano com a função religiosa. Então, para a gente ter um exemplo ali de funções. Tá? Aqui, meninos e meninas, eu estou trazendo para vocês uma relação, uma cidade dentro de uma rede urbana, quando a gente pensa ali numa rede, né, numa transformação, a relação da cidade. Quando a gente pensa aqui no esquema clássico, né, uma rede, um processo de hierarquia. Nós tínhamos a metrópole nacional, a metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Tá? Então, essas eram as relações das cidades aqui num esquema tá, clássico. Num esquema atual, nós vamos ter uma outra ligação, né? Então, no esquema atual. Quando eu falo de rede, eu estou falando de conexões, estou falando de ligações pelo sistema de transporte, pelo fluxo de pessoas, né? Então, assim se davam antigamente as ligações, né? A gente saía de uma vila, né, passava para uma cidade local, da cidade local ia para o centro regional, né, depois metrópole nacional, até chegar numa grande metrópole. Então, esse era o esquema em termos de rede. Hoje, né, nós temos ali, um esquema atual, nós temos né, várias ligações, né? A cidade local está ligada com a cidade regional, que está ligada com a metrópole regional também, que também tem uma ligação com a metrópole nacional. Então, essa rede ela foi ampliada pelo sistema de transporte. Tá? Essa rede ela foi completamente ampliada pelo sistema de transporte. Hoje nós temos uma ligação muito maior, uma conexão muito maior, um fluxo também muito maior. Tá? Quando a gente pensa aqui no esquema atual. Tá? Eu vou fazer rapidamente um intervalo, 5 minutinhos, são 9 horas, voltamos 9 e 5, tá? Eu vou pegar ali uma água, vou botar passar um café, né, deixar um cheiro bom de café, e aí eu volto em Metrópole Central e vou pegar meu carregador, tá? Então, 5 minutinhos ali pra gente tomar esse café, tomar essa água, para vocês fazerem também um xixi, tá? Então, eu já volto, pessoal. Então, vou deixar até ligado aqui, conectado. Pode ser, gente? Pode ser, pode ser, pode ser. 5 minutinhos só para eu pegar uma água, fazer um intervalo. Então, e aí eu já volto. Sim, obrigado pelo retorno.
que eu fui vendo a tua mensagem aqui, estava até fazendo outras coisas. Ah, desculpa não ter visto, qualquer coisa por assim, me liga. Tá? Eu não tinha visto mesmo. Ah, que bom, deu tudo certo aí. Valeu. E aí, pessoal, voltei. Tá todo mundo aí, ok? Ok. Estão aí? Ok. Ah, dá agonia, demora para responder. Todo mundo ok? Ahn, sim, sim, tá. Sobre os materiais, sim, gente, vou, claro, vou passar sim, tá?
Vou passar assim, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, tá? Sobre a parte de urbanização, tá? Fiquem tranquilos, não esquentem a cabeça, tá? Vou passar assim todos. Agora, terminando a aula, já envio para vocês, tá? Então, paramos aqui sobre metrópole, né? O que seria metrópole? Metrópole é a cidade central, tá? Todo mundo retomando aí. Então, metrópole é a cidade central. Quando a gente pensa em metrópole, nós estamos falando ali da cidade central, tá? Tá, mas o que torna né, essa cidade uma cidade central? Pergunto para vocês aqui. Qual seria a cidade central do Rio Grande do Sul? Né? Qual que é a cidade principal do Rio Grande do Sul? Qual seria, né, a cidade central? O que torna a cidade central? Então, a cidade central do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas por que Porto Alegre seria a cidade central? Porque ela concentra o maior, né, número de serviços, o maior número de atividades. Ela é mais completa com relação às demais cidades, tá? Então, quando a gente pensa em metrópole, nós estamos falando da cidade central, perfeito? Então, metrópole igual a cidade central, né? Cidade central pela quantidade de serviços. Essa é a ideia de uma metrópole, tá? Essa seria a ideia de uma metrópole, cidade central. Então, tá. E quando a gente pensa aqui em região metropolitana, tá? Então, região metropolitana seria um recorte, né, político, espacial complexo, tendo uma cidade central que polariza, né, que centraliza o movimento. Então, quando a gente pensa aqui na região metropolitana, tá, um recorte político completo, envolvendo uma cidade central. Então, a gente tem ali a cidade central de Porto Alegre, tá? Tendo ali demais cidades conurbadas ou não, nós já vamos ver isso, tá? E ela vai polarizar, isto ela vai atrair as pessoas de outras cidades. Por que ela atrai? Porque ela concentra maior número de atividades. A mesma coisa, vocês moram alguns aí em Caxias, Alvorada, Viamão, Esteio, São Leopoldo, Sapucaí. E aí, diariamente, a gente se desloca para Porto Alegre, para a região central, retornando no fim do dia. A gente se desloca para Porto Alegre, na cidade central, retornando ali no fim do dia. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Então, Porto Alegre retornando no fim do dia. Então, envolve uma cidade central, metrópole que polariza e dinamiza as demais cidades ao redor. A imagem que vocês estão vendo ali, tá, é a região metropolitana de Porto Alegre, tá? Região metropolitana de Porto Alegre, tá? Até aqui tudo ok, gente? Ok? Então, até aqui tudo ok. Então, região metropolitana de Porto Alegre, tá? Aqui é a região metropolitana de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós estamos falando de 39 municípios na região metropolitana de São Paulo, né, e 32 municípios na região metropolitana de Porto Alegre. Então, um exemplo, ó, tá? Porto Alegre aqui é a cidade número 23, tá? Número 23. Viamão é a cidade número 32. Aí Canoas é a cidade número 6 aqui, tá? Aí nós temos aqui 28 é Sapiranga. Então, aqui 28 é Sapiranga. Então, só para você ter uma ideia, né, do deslocamento, 20 aqui é Novo Hamburgo, esse deslocamento diário aqui da população. Ok? Então, cidade central, Porto Alegre. Então, outro processo que nós precisamos é o processo de conurbação, tá? Conurbação. Conurbação, gente, seria o crescimento físico de forma horizontal de duas ou mais cidades. Então eu tenho aqui cidade A, tenho aqui, né, cidade B, cidade A e cidade B. A partir do momento que nós temos o crescimento, tá, a expansão física horizontal de duas ou mais cidades, elas vão ficando conectadas, né? Elas vão ligando. Então eu tenho crescimento da cidade A, crescimento da cidade B, elas vão crescendo, vão expandindo de forma, né, horizontal e vão ficando coladas, vão ficando conurbadas. Então, eu tenho um exemplo aqui, Porto Alegre e Canoas, ligada à BR-116, tá? Porto Alegre e Canoas ligado pela BR-116. Então, um exemplo que eu acabei de escrever para vocês é esse aqui, ó. Nós temos a cidade A, cidade B, nós temos a expansão
física, né, de duas ou mais cidades. Elas vão expandindo horizontalmente, vão expandindo até elas ficarem coladas. Então isso aqui é o processo de conurbação, a expansão física de duas ou mais cidades, tá? Essa expansão se dá de forma horizontal, perfeito? Tá? Se dá de forma horizontal, então uma ideia de uma cidade conurbada, perfeito? Conurbação, expansão, né, física de forma horizontal de duas ou mais cidades, ok? Tá? Outros processos aqui que eu trago para vocês, o processo de macrocefalia. O que seria o processo de macrocefalia? Macrocefalia, gente, é o elevado crescimento da população acima de uma infraestrutura existente. Tá? Então, nós temos uma infraestrutura ali naquela cidade, tá? E aí nós temos um crescimento, tá, acima de uma infraestrutura que já existe, é um crescimento desordenado. E aí esse crescimento desordenado, nós vamos ter ali um excesso de pessoas em busca ali de empregos, né, de educação, de áreas de saúde, e essa cidade ela não comporta essa infraestrutura, tá? Ela não comporta essa infraestrutura. Então, quando a gente pensa ali na ideia da macrocefalia, é um inchaço. O crescimento populacional é muito grande, a infraestrutura não dá conta, né? Nós vamos ter assim, um excesso de pessoas procurando serviços e a cidade não vai disponibilizar esse serviço. E aí, claro, vamos ter também um processo de favelização, porque nós vamos ter um custo muito elevado dentro dessa cidade, né? Essa cidade vai ser para poucos, né? Então, a cidade vai ser para poucos. A gente começa a ver isso até um pouco pela estrutura envolvendo uma pandemia, né? A gente começa a ver que porque essas estruturas elas ficam expostas quando a gente pensa nisso, elas ficam completamente expostas, tá? Então, processo de macrocefalia urbana, ok? Agora, outra questão aqui que a gente pode ver da macrocefalia, né? Fica muito evidente o contraste de uma cidade entre o elevado poder aquisitivo, né, e o baixo poder aquisitivo, como nessa imagem aqui que nós temos ali, o bairro Morumbi e a favela de Paraisópolis. O bairro Morumbi e a favela de Paraisópolis. É gritante o contraste entre uma e outra, né? É gritante. É muito grande. Nós percebemos aqui o muro social, né? O muro entre uma e outra. Aqui Paraisópolis e aqui o bairro Morumbi. O muro social entre uma e outra. Tá? Ainda nessa cidade fica materializado uma enorme segregação, uma diferença de renda muito grande, né? Entre quem ganha mais e quem ganha menos. Aqui a gente tem uma situação, né, no qual o individualismo é tão grande que as pessoas, cada um aqui desenvolveu uma piscina, né? Cada um desenvolveu aqui uma piscina. E aí nesse processo aqui, né, nós temos ali uma piscina para cada um, mesmo no prédio tendo ali uma piscina coletiva. E aí um muro e aí do lado uma periferia, né? Essa imagem clássica da segregação, da fragmentação, né, da divisão socioeconômica. Né? É muito triste, né, gente? É muito triste esse contraste social. Se dá pela péssima divisão de renda na sociedade. Tá? Fragmentação socioespacial. Tá? Outro processo que nós temos aqui é o processo de verticalização. Então, uma expansão urbana, né, é um crescimento urbano de forma vertical, quando a gente fala da verticalização. Um crescimento, uma expansão urbana de forma vertical. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ter... aqui, achei. Tá? Essa imagem aqui. Capão na Canoa. Olha só que loucura Capão na Canoa, né? Então, um processo de verticalização, a gente já não enxerga mais, a gente já não percebe mais os bairros, né, as casas residenciais. Capão da Canoa, na parte ali bem da beira-mar, tomada por prédios. Então, é uma expansão urbana de forma vertical. Né? A gente tem esse domínio aqui. Então, e outra coisa que a gente percebe nesses processos aqui, quando a gente fala da verticalização, né, a gente tem o encarecimento do solo. A gente vai ter o processo aqui, o estágio 1, 2 e estágio 3 mais urbanizado, mais verticalizado, ali sim o encarecimento do solo e um deslocamento também da população para áreas mais residenciais, né?
para os bairros mais afastados, aumentando o deslocamento diário dessa população. Então é bem interessante, tá? Então, verticalização do espaço se dá pelo processo, pelo crescimento urbano vertical, temos ali o encarecimento do solo. No momento que temos esse encarecimento do solo, a população tende a se deslocar para as áreas mais afastadas, porque aqui fica caro, encarecimento do solo. Elas se deslocam para as áreas mais afastadas, elas continuam trabalhando nas regiões centrais. E aí nós temos aqui, tá, um maior tempo agora de deslocamento dessa população. Tá? Maior tempo de deslocamento dessa população. Ok? Tá? Então, verticalização bem interessante aqui o processo de Capão da Canoa. E aí até para a gente comparar, eu sei que está um pouquinho distante ali a imagem, né? Mas para a gente comparar ali com Xangri-Lá, né? Então a gente pode comparar também ali com Xangri-Lá. Enquanto Xangri-Lá a gente tem áreas mais residenciais aqui, ó, toda essa parte aqui é residencial, ó, toda essa partezinha aqui é residencial. Aí a gente percebe lá naquele círculo lá, ó, estão vendo ali o círculo aqui? Nesse círculo é a parte de Capão da Canoa verticalizada. Não é muito triste isso. E a gente tem uma luta também da parte dos moradores de Xangri-Lá para tentar impedir esse processo de verticalização, para tentar manter ali, fazer a manutenção dessas áreas residenciais. Tá? É um processo que a gente vai percebendo. Aqui outro processo intenso, né? Camboriú, intenso processo de verticalização. Camboriú é um absurdo, é assustador, né? Camboriú, quando a gente observa esse processo. É muito intenso, gente, muito intenso mesmo. Tanto é que a gente já não tem mais sol ali de tarde, né? Às 4, 5 horas da tarde a gente não tem mais sol na beira da praia, né? O sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então aqui pela verticalização, o sol, né, inclinado já não tem mais sol na beira da praia. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Perfeito? Tá? Sobre esse processo de verticalização. Camboriú é assustador. E sim, eu olho para Camboriú e olho também para Capão da Canoa aqui. E aí estou na beira da praia aqui, olho para esse monte de prédio, principalmente ali de dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, porque a gente tem ali, né? Uma multiplicação, né? A gente tem ali, a cidade cresce pelo menos 3 vezes mais em termos de população, porque ser uma alta temporada. Aí eu pergunto para vocês, né? Olhando para esse monte de prédio aqui, né? Para onde é que vai todo esse cocô? Não tem como não pensar nisso, né? Porque se a gente está falando de um processo intenso, né, de verticalização de famílias, de várias famílias né, em cada um desses prédios, tá? Para onde é que vai todo esse saneamento, para onde é que vai todo esse cocô? Exato, já vou comentar isso aí, tá, Nicole? Que é a questão do saneamento. O que a Nicole traz ali é a questão, sim, do plano diretor. O plano diretor que impede a construção de prédios ali, né, superior a 3 andar, que é o que acontece aqui em Xangri-Lá. A luta dos moradores, né, tentando fazer valer o plano diretor, onde não pode construir prédios. Então, por isso que a gente percebe esse aspecto muito mais residencial, né, aqui em Xangri-Lá. É muito mais residencial, enquanto aqui no Círculo, né, em Capão da Canoa, a gente tem esse processo de verticalização. Sim, tem a ver com o plano diretor. Tá? Mas por que às vezes é difícil manter isso? Lembram de eu falando da cidade formal, né? Tem muito investimento, tem empresários, construtoras que conseguem exercer uma pressão no município, injetando muito dinheiro e alterando o plano diretor. Alteram o plano diretor. É possível alterar o plano diretor e permitir ali a construção de prédios mais altos. Olha só o exemplo ali, Camboriú. Tá? É assustador. E aqui uma imagem da China, intenso processo de verticalização da China. Tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui né? Vou trazer para vocês aqui a questão do... acabei de descobrir uma coisa aqui. Tá? Vou trazer para vocês aqui a questão da gentrificação. Tá?
O que seria essa gentrificação? Então, gentrificação, gente, é o processo de renovação de um espaço que já existe. Tá? Então, quando a gente pensa ali em gentrificação, a gente tem a renovação de uma área, de um espaço que já existe. Então, nós temos ali uma renovação do solo, nós temos uma alteração socioespacial, né, uma área velha, né, um prédio velho que foi reformado por um grupo de empresários, né, e eles alteram aquele espaço. Então a gente tem uma transformação, tá? Então a gente pode falar que é a valorização do solo, é um espaço construído que já existe, né? Nós temos ali, né, uma renovação urbana, mais do que isso, nós vamos ter uma retomada e consolidação, né, e ocupação do extrato social mais rico, né, e a expulsão dos mais pobres. Então a gente tem lá uma fábrica velha, transformaram essa fábrica num centro comercial, transformaram essa fábrica num pub, transformaram essa fábrica velha numa área de lazer. Então, no momento em que eles fazem essa reforma, essa alteração, nós temos uma valorização, nós temos um encarecimento do solo, nós temos a renovação de um espaço que já existe, mas uma alteração socioespacial também da área, né? Novos frequentadores e a expulsão dos mais pobres, tá? Então, é muito interessante observar. É um espaço antigo, agora esse espaço ele passa a ser construído, então a gente tem ali, né, uma valorização desse solo e uma alteração. E aí, um exemplo aqui, o Shopping Total. Shopping Total é um exemplo, né? Uma fábrica antiga, né? Poderíamos até ter casas velhas ali no entorno, e aí a partir disso, que ele é renovado, a gente tem uma valorização do seu entorno também. Posso trazer um pouco desse exemplo com a Orla do Guaíba. Por que a Orla? Porque a Orla valorizou também esse entorno, né? Os prédios, os bares. Tivemos ali a expulsão, né, daqueles trabalhadores que vendiam os seus produtos, o Gatorade, água de coco, pastelzinho, a Dona Maria, o seu João, que saíam de uma determinada vila, de uma periferia, e aí no sábado e no domingo montavam ali a sua barraquinha para poder, né, vender ali o seu pastel, enfim, água de coco, refrigerante. Agora eles foram expulsos, porque nós temos ali, né, bares mais sofisticados, nós temos ali por conta dessa área. Então, ok, é bonito o espaço. Ah, mas ele é público. Sim, realmente ele é público, mas nem todo mundo tem condições de consumir esse espaço. Todo mundo consegue ali pagar R$ 15, né, num copo de chopp ali né, da Heineken, da Mistel, ou talvez quase R$ 20 num copo de chopp, ou frequentar o restaurante giratório, aquele 360 ali. Não, nem todo mundo consegue frequentar e consumir este espaço. Então, ele não é, né, ele é um espaço elitizado, é um espaço renovado. Tá? Nós temos um aburguesamento desse espaço. Realmente, é lindo, é muito bonito esse espaço, mas nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue consumir esse espaço. Aqui nessas áreas aqui, ó, tá? Nessas partes aqui, o que nós temos, né? Os pubs mais sofisticados, né? São as áreas nobres, então os empresários tomaram conta. Então, a gentrificação vem ocorrendo nas grandes metrópoles, né? Essa renovação, essa reforma, mas ao mesmo tempo renovação, nós temos o encarecimento do solo, sim, perfeito? Se torna mais caro esta área, tá? Se torna muito mais caro. É um processo de gentrificação, é também um processo de elitização do espaço, processo de aburguesamento do espaço. Encarecimento do solo, expulsão dos mais pobres e ali uma camada, um extrato social mais rico frequentando esse espaço. Processo de gentrificação. O processo que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é o processo dos enclaves fortificados, tá? Então, quando a gente fala dos enclaves fortificados, nós estamos falando ali, né, uma vez que a cidade ela vai cada vez mais violenta, tá? Nós temos a cidade cada vez mais disputada, uma cidade cada vez mais violenta, cada vez mais caótica. Também vão surgindo nessas regiões centrais, vão surgindo os condomínios fortificados.
Tanto que a Charles está mostrando para vocês aqui, a pessoa está dizendo, você está me levando para um presídio? Aí a pessoa responde, não, aqui não é um presídio, aqui é a minha casa. O presídio fica em Bangu, porque esse condomínio é extremamente fechado, extremamente monitorado, extremamente vigiado, né? Nós temos ali seguranças na portaria, nós temos um sistema de drone, nós temos um sistema de vigias, motoqueiros circulando, né, essas casas. Então, dentro desses condomínios, né, nós temos ali mercados, nós temos creches, nós temos padarias, nós temos piscinas, nós temos, né, academias, quadras poliesportivas. Isto é, você não precisa mais sair de dentro desse condomínio. Então são verdadeiras fortalezas, tá? Que a gente começa a observar, são verdadeiras fortalezas, são enclaves fortificados. Está saindo um agora ali em Gravataí, próximo à GM, que é o Prado. Ele fica atrás do Paragem Verdes Campos, Paragem Verdes Campos, que já fica ali bem próximo. E está saindo o Prado, que é um condomínio que está sendo desenvolvido ali pela Gerdau. E dentro desse condomínio, para vocês terem uma ideia, inclusive vai ter uma escola. Tá? Vai ter uma escola. Os pais não vão precisar mais sair do condomínio para levar seus filhos numa escola. Então, um condomínio que vai oferecer uma escola, academia, quadras poliesportivas, piscinas, padarias, mini-mercados, restaurantes, áreas de lazer. Você vai sair só do condomínio só para trabalhar. Aí podemos pensar, uau, que sofisticado, que interessante, mas na verdade a gente tem uma internalização da vida humana, né? Nós estamos criando, né, várias ilhas, né, cada vez mais muros e grades, como diria ali a música do Engenheiros do Havaí, muros e grades. Cada vez mais essas regiões, né, fechadas, né, essas regiões centralizadas assim em pequenas ilhas. Desculpa, eu parei porque entrou um código ali. E aí eu levei um susto aqui. Tá tudo ok aí, vocês continuam aí, então, continuam me ouvindo e me enxergando também. Inclusive uniformizado, chegando frio já para usar o moletom aqui, todo estilizado. Vocês perceberam que uma manga é vermelha, né? Voltei. Não sei se é conexão ou alguém tentando entrar. Todo mundo aí? Voltei. Tá? Voltei. Ok. Tava falando com vocês ali, tava exibindo o moletom ainda. Gente, vou ter que daqui a pouco encerrar, daqui a pouco, não sei se outro professor está entrando, tá? Mas não se preocupe que assim que eu encerrar eu já encaminho o material. Estava falando aqui que desse condomínio do Prado, que vai oferecer todas essas condições, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma internalização da vida humana, né? Nós vamos ter várias ilhas, várias cidades, né? Pequenas cidades dentro de uma cidade. Aí lembro da música ali, Muros e Grades, do Engenheiros do Havaí. Muros e grades, tá? Então, pequenas ilhas dentro, né, de uma cidade, pequenas cidades. Eu acho triste isso, é uma internalização da vida humana. A gente vai ficando ali, né, cercado. Então, é bem complicado, sim, tá? Muros e grades, o nome da música, para a gente falar desses enclaves fortificados aqui, tá? Enclaves fortificados. E para fechar aqui, o último conceito que eu vou trazer para vocês, e voltamos amanhã, tá? É o conceito de megacidades. Quando eu falo de megacidades, né, gente, nós estamos falando ali
de uma questão quantitativa. São cidades com grande densidades populacionais, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então, quando a gente fala de megacidades, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, uma questão quantitativa. Um exemplo, então, Nova York, Tóquio, Londres, Cidade do México, São Paulo, além da Cidade do México, nós temos ali Paris, nós temos ali Osaka, então são cidades, Mumbai, Nova Delhi, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. É uma questão quantitativa, tá? Quantitativa. Então, cidades com mais de 10 milhões de habitantes nós chamamos de megas cidades, tá? Por uma questão quantitativa. Gente, eu vou parar nessa parte aqui para não ficar pela metade, daqui a pouco cai ali a nossa conexão para alguém tentando entrar. Eu volto amanhã, tá? Amanhã nosso horário é 9 e alguma coisinha, né? 9 e alguma coisinha, nosso horário, tá? Eu retorno amanhã. E aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, amanhã é o nosso horário até as... Eu não lembro agora, estou um pouco perdido. 9 e alguma coisinha, depois eu dou uma conferida ali. O que eu ia dizer para vocês? Olha só, na semana que vem... Sim, claro, com certeza. Vou passar. Já tinha comentado que ia passar, tá? Pode ficar tranquilo. Eu sempre passo, gente. Sempre envio os materiais no grupo. Envio para Bia também, tá? Todos os materiais. Todos. Já enviei todos até agora, tá? Fiquem bem tranquilos, tá? Amanhã 9h45, tá? Obrigado. 9h45. Eu tava perdido. Não sei porque eu tava com 9h15 na cabeça. Tá? Então, assim, ó. Na semana que vem, depois o pessoal vai avisar vocês. O Pedro retoma também ali, ele vai pegar um periodinho, o Pedro retoma e aí a gente vai ver. Depois o Leandro vai conversar com vocês, o Leandro, o Arro, para passar esse esqueminha, tá? E então eu venho amanhã, eu vou continuar essa parte e vou trazer também para vocês, para fechar essa parte de urbanização, além daqui megalópole, né, essa parte, eu vou trazer a urbanização no mundo de forma geral, tá? Que eu deixei por último, já que a gente tem conhecimento agora dos conceitos, eu vou falar da urbanização no mundo. Como é que é a urbanização nos países ricos, como é que é a urbanização nos países subdesenvolvidos, tá? Então eu vou trazer isso aqui para vocês amanhã. É bastante chocante para a gente fazer essa comparação, tá? Agora, terminando a aula, eu já passo ali para vocês o material, fiquem tranquilos, assim como eu já estou elaborando uma lista com assuntos de urbanização, tá bom? Para fazerem essa lista e aí para a gente ir se organizando, tá, queridos? Fiquem tranquilos. Eu já passo agora, desligando aqui, eu já passo para a Bia ali o material de urbanização, assim como eu passo também algumas dicas de músicas para a gente dar uma olhadinha. Vou colocar também sobre esse processo de urbanização, é muito interessante a gente assistir, o problema é onde achar, né? O filme Cidade de Deus, que é um filme maravilhoso, tá? Para a gente ter noção desse processo de urbanização, para o processo de periferia, tá? O filme Cidade de Deus, é muito interessante. E depois tem um link que eu posso colocar, mas isso eu coloco amanhã para vocês, que é a última parada, o ônibus 174. A última parada, o ônibus 174, tem disponível no YouTube, que traz a história ali de um rapaz da periferia, um rapaz da favela, que sequestra o ônibus 174 no Rio de Janeiro, né? Ele acaba fazendo ali uma refém e ele acaba sendo morto pelos policiais. Só que detalhe, isso não é ficção, isso é real. O ônibus 174, tá? Para vocês terem uma noção um pouco dessa realidade da periferia. Tá, queridos, eu fico por aqui, eu volto amanhã com a megalópole e com a questão da urbanização no mundo, tá bom? Fiquem tranquilos, bom descanso, bom restinho de semana aí para vocês e até amanhã. Ótima aula, não sei quem é que entra agora, tá? Ok? Beijo para vocês e desculpa aí mais uma vez pela nossa conexão. Hoje foi bem ruim, né? Tanto o início aqui eu comecei um pouquinho perdido e depois achar com a luz aqui com o material, tá?
Beijos, beijos para vocês, gente, ok? Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau, gente.